3, 2, 1. Fala, meus canábicos, tudo certo? Eu sou o Lucas Panoni, bem-vindos aqui a mais uma entrevista exclusiva no nosso mês da cannabis, da Canalize. Eu estou muito honrado de estar recebendo aqui o ator Luiz Navarro e o produtor Domingos Meira. Você deve conhecer o Navarro da série Pico da Neblina, onde ele foi protagonista Piriba. Agora, junto com o Domingos, eles estão preparando o documentário Verde Perto, que pretende explorar as diferentes abordagens do tema canábico ao redor do mundo. Para conversar conosco, eu trouxe aqui os meus amigos que praticamente moram comigo aqui na Canérica, que é o farmacêutico Guilherme Salgueiro e a internacionalista Marina Lai. Eu queria começar esse papo. Bem-vindos mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria abandonar você como uma referência científica. A cannabis é para todo mundo? Por quê? Porque penso eu que o uso terapêutico deve partir de um viés individualizado. Ou seja, como que isso funciona no organismo? Explica pra gente como que é. Vocês têm um canabinoide? Como é que a cannabis funciona no nosso corpo? Então, quando a gente vai falar sobre a cannabis medicinal como um todo, a gente tem registro histórico desde 2700 a.C. Mas, mais ou menos em 1930, a gente começa a ter os primeiros registros dentro da medicina ocidental com o estudo do CBD em si. Eles isolam a molécula e com isso começa um grande movimento para poder entender mais como que funciona esse tratamento em si. Até que em 1980, 1990, a gente começa a ter os primeiros estudos sobre o sistema endocannabinoide com a descoberta da anandamida, que é uma molécula que ela parece muito com o THC. A gente chama inclusive de endocannabinoide, porque é um canabinoide produzido pelo nosso próprio organismo. Então, se a gente vai falar sobre sistema endocannabinoide, cada pessoa possui o seu, como se fosse uma digital. Então, é muito importante que a gente tenha um tratamento mais individualizado possível, porque cada pessoa vai responder de uma maneira diferente quando fizer uso desses fitocannabinoides ou canabinoides que vêm direto da planta. Muito bom. Luiz, a partir disso daí, a impressão que eu tenho é que todo mundo que se depara com o uso recreativo, no fim das contas, quando se apaixona pela cannabis, está buscando o potencial terapêutico dela. E talvez se todo mundo tivesse um direcionamento de um especialista em saúde, poderia extrair o melhor desse potencial terapêutico. Você concorda com isso? Concordo, com certeza. Eu acho que a falta de informação é o que faz esse país ser tão atrasado, né? E principalmente nas comunidades, assim. Deveria ter, dentro de cada favela, um sistema, na minha opinião, né? Que levasse a cannabis para dentro da comunidade, assim. Uma associação, vamos dizer assim. Para desmistificar essa ideia também de tráfico. Eu acho que quanto mais informação a gente tiver, eu, por exemplo, tive uma aula aqui agora sobre o cannabinoides e fiquei curioso até para saber qual é a minha edital, né, dentro desse sistema. Não sei. Então, acho que quanto mais a gente tiver estudo para isso, vai ser muito melhor para a saúde pública, né? Com certeza. Luiz, você acredita no uso recreativo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, pra mim é tudo medicinal, né? Acho que o cara, quando tá na quebrada lá, se ferrando e trabalhando, enfim, fazendo, pedindo esmola, ou sei lá, acho que às vezes quando ele fuma aquele prensado velho, que ele só acha que é aquilo, às vezes ele nem conhece uma flor, mas isso faz com que o dia dele melhore, né? Que ele chega em casa e fala, pô, eu vou fumar aqui pra melhorar, pra poder seguir a vida no outro dia, né? Então, eu acho que isso é terapia também, não é fumar para... Essa coisa de recreação para mim já não é legal. Eu falo uso adulto até, recreação parece muito oba-oba, né? Então eu gosto dessa palavra. Eu acho que o problema maior é porque tem um conflito de narrativas, ao meu ver. Se é entre o ativismo propriamente dito, a narrativa que se traz do ativismo pela legalização, pelo não proibicionismo,
e a narrativa da indústria farmacêutica, do uso medicinal, que não quer se associar a esse ativismo, que quer seguir por uma outra linha. Eu acho que isso se choca, essas duas narrativas se chocam. Como você enxerga isso dessa forma também, que você consegue ter essa visão? Eu acho que a maconha, a palavra, né, por si só, ela assusta um pouco. Então, esse jeito que estão encontrando de desmistificar, né, falando do cannabis, parece que é algo mais cult, né? Então, eu acho que até uma abordagem jornalística para quebrar um pouco da tradicional família brasileira, vamos dizer assim, né, que tem esse pé atrás com a maconha, né, demonizada, né? Tem até um livro que é o Conto dos Orixás, né, que é um quadrinho, na verdade, junto com o Jamba também, que ele, ele inclusive, enfim, tem um projeto para fazer uma peça sobre esse HQ. A Marina tem esse. Daniel Paes, se tudo der certo, eu vou fazer uma peça sobre. E a primeira página é essa parte da demonização, né, que tem sobre, sei lá, o Ossain, que é o orixá ali que distribui as plantas, né, assim como, sei lá, espada de São Jorge, de Ogum ali, né? Uhum. A cannabis foi para Exu, né? E Exu, assim como a cannabis, foi demonizado, né? Então, acho que essa é uma abordagem muito interessante, né? De você entender que é algo assim, principalmente dentro da bancada evangélica, cara, assim, eles não querem porque é do capeta só. Não tem uma informação, né? A não ser quando a água bate na bunda, que tipo, pô, meu filho tá com epilepsia, o que eu faço? Então eu acho que o Brasil funciona um pouco assim, né? Pode crer. É até um ponto de que essa própria pessoa, quando ela tá tendo alguma crise de ansiedade que nenhum remédio tradicional tá funcionando, Exato. e ele precisa correr para fazer um tratamento com cannabis ou com maconha medicinal, porque ele tá tendo problema para dormir, o Zolpidem não tá funcionando mais, né? Sim. No último governo a gente tinha um general que precisava do CBD, né? O general Vilas Boas precisava do CBD. E ele tentou conversar com o presidente em questão para tentar fazer esse assunto andar de alguma forma, não conseguiu. Aí o nosso querido governador, o Tarcísio, para nossa surpresa, aprovou o CBD antes de outros estados, né? Regularizou. Fui querer entender a questão e descobre exatamente que ele tem um sobrinho que precisa do medicamento. Então, os conservadores, de um modo geral, eles só andam nessa direção quando é de interesse próprio. Eles não pensam nisso como interesse do coletivo. Né? Eu acho que essa é a nossa maior preocupação com o programa hoje. Esse programa ele surgiu para isso. Porque toda vez que a gente tenta levar esse assunto e conversar com uma pessoa neutra, que esteja de fora, que não seja uma pessoa diretamente interessada, porque faça uso, né? Uma pessoa um pouco mais distante do assunto, mas que não seja radical, não é um conservador radical, é uma pessoa neutra. Ela acha que maconha é coisa de maconheiro. Uhum. E ponto. A maconha é coisa de fumar, é o fumo do maconheiro. E não para perceber o tamanho e as possibilidades que esse mercado tem. Né? O Brasil podia ser uma potência, né? Na produção, tem o melhor clima do mundo para isso, tem um espaço para cultivo, né? Uma planta que recupera o solo, uma planta que capta carbono. Para você produzir um tecido, você usa muito menos água, muito menos espaço. Então você tem um tecido que é biodegradável e que consome menos recursos, portanto é muito bom para o meio ambiente. Inteligente, né? Um amigo meu falou, cara, eu tava com a camiseta preta de canha, um sol abriu, nem senti calor assim, nem esquentou. Então ele é inteligente. Vai ver o quanto que tem de tecido, toda roupa que a gente usa que acaba no lixo, ela é o tecido de algodão, o tecido sintético, é o que demora isso para decompor, para ser. Então, e o plástico, ninguém fala sobre isso. Nós temos o maior problema do mundo hoje é o lixo, é a produção de plástico. Os caras engarrafam água com plástico. E isso daí você tem oceanos de plástico hoje. Né? O plástico, eles falam que demora 600 anos para se decompor no meio ambiente. Não sei como, porque não passou 600 anos ainda. E não se fala sobre isso, mas o plástico que é reciclado, quando ele volta reciclado e ele é descartado, ele demora o dobro para decompor. Então, assim, o plástico, ele é um problema que já devia ter sido tratado, ele só existe porque ele é o rejeito da produção do petróleo. O que sobra vira o plástico. Então, é um negócio que ia ser lixo, virou dinheiro, na verdade, virou mais lixo ainda. Então, quando você tem uma opção que é o plástico verde, que ninguém sabe, você vai conversar com uma pessoa neutra sobre isso, você sabia que você está com problema,
gosta do meio ambiente, você não é esquerdista, mas você gosta do meio ambiente, você tem pautas que te interessam, como por exemplo o plástico. Ah, legal, bacana. Sabe que o plástico do cannabis, ele se decompõe em 6 meses no meio ambiente. Ele pode ser mais duro e mais eficiente do que o plástico, mais flexível. Ele tem várias propriedades. Então, assim, por que não se fala disso no Brasil? Por que não se fala disso? Por que nós não ampliamos essa discussão de que maconha é coisa de maconheiro para falar sobre captação de carbono, para falar sobre indústria farmacêutica, para falar sobre indústria têxtil, para falar sobre meio ambiente Eu e acho tantas outras coisas, uma né? linguagem também que aborde a senhora, né? Não só o tipo um intelectual cult. Eu acho que tá aí o problema também. É quando a gente quer ser muito cult, a gente não chega em nada. Eu tinha um programa muito interessante que era a Liga, né? Que tinha o Tarid, até a modelo, né? A Verne, que esqueci o nome dela primeiro. Era muito legal ver ela na favela, assim, uma mina branca, toda super top model, entrevistando um cracudo, assim. Você fala, "Nossa, É uma né? a Marina vai. Interessantíssimo, assim. Então, eu acho que a gente está partindo desse ponto, assim, de informar de uma maneira inteligente, de uma maneira didática também. A gente tem esse papel aqui na Canalize, né? Principalmente esse de poder furar a bolha e conversar com o maior número de pessoas sobre do jeito mais aberto possível, né? Assim, E quando vocês falaram da cannabis no SUS, eu lembrei do outro aspecto que é o curso da Doutor Cannabis, que foi feito, que foi aberto gratuitamente para médicos associados ao SUS. Então, os médicos do SUS tiveram a oportunidade de se especializar em cannabis. Para prescrever. Para prescrever. Para poder saber. Gratuitamente para poder pesquisar. Muito legal esse projeto. Muito legal. São essas as nossas pequenas iniciativas que a gente acredita que estão contribuindo para aprofundar mais esse debate, para ampliar e para aumentar a maior quantidade de pessoas possível, né? Com certeza, e quando a gente vai falar sobre sociedade em si, a gente precisa ter esse processo de educação em saúde. Como o próprio Luiz falou sobre o cara que tá fumando uma prensada na favela. Ele não sabe o que tem ali dentro daquele prensado. Ele não sabe quanto que vai ter de cada um dos canabinoides CBD e THC, que são os princípios ativos. Fungo, Fungo, amônia. amônia, barata. Você não sabe o que você está colocando para dentro, você não sabe como que vai ser a atividade ali dentro do seu organismo, isso vai realmente ajudar você com a sua ansiedade, com o seu estresse depois do trabalho, ou se isso vai piorar. A gente precisa ter o acesso a esse tipo de informação para a gente poder fazer um tratamento de qualidade com as pessoas. exato. Quem nunca achou um percevejo prensado num prensadinho que joga a primeira pedra? Exato, com certeza. Mas eu queria dizer uma coisa que foi incrível para mim quando eu assisti a votação do STF, essa última votação do STF, eu assisti ao vivo. O senhor André Mendonça, ministro do STF, fez uma votação, o voto dele durou quase 1 hora, onde ele disse, ele apresenta estudos, segundo ele, estudos de um cientista da USP, e ele faz uma salada russa, ele mistura vários assuntos. Quando você vê, ele está apresentando dados de drogas e não de cannabis, então parece, da forma com que ele coloca certos dados, eu me lembro dele falando que existem 12% das pessoas que dão o primeiro trago já ficam viciadas e tem as que desenvolvem esquizofrenia. Tá falando de crack, não tá falando de maconha. Sim. Então quando você vê um sujeito com estudo que chegou no máximo da sua carreira, que o STF é o topo da carreira, é o lugar onde o cara mais pode tirar longe no judiciário. Não pode ser que seja tão desinformado. Então, assim, eu fico me perguntando se foi desinformação ou se foi mesmo jogada de acordo com os interesses, né, conservadores dele, né? E a resposta que o STJ, quando ele fala que esse é um assunto para ser tratado do ponto de vista da saúde pública e não da religião, aí é que me vem essa certeza, assim, não é possível que seja desinformado. E se for, mais um ponto que corrobora para que a gente tenha que falar de informação, né? Imagina quando esse assunto for tratado na Câmara dos Deputados, onde é microfone aberto, tem 400 pessoas para falar. Você tem todo tipo de representante do povo ali, né? Então, o que nós vamos ouvir? O que nós vamos ouvir, né? E quem é que vai falar a favor? Quem é que vai ser o advogado de defesa? Estará ele preparado para essa missão? Estará ele munido dos argumentos corretos? Porque tem muita gente bem intencionada na política e querendo fazer a coisa certa e querendo discutir o tema sem hipocrisia. Mas a grande questão é, quem é que vai ser esse advogado? E quais são os argumentos que ele vai levar? E como que a gente faz isso chegar na população brasileira, né?
Então, mesmo que a gente consiga um dia botar a série no streaming, para nós é fundamental que ela tenha futuramente, possa ser disponibilizado no YouTube para que seja 100% acessível, né? Não adianta a gente ficar preso dentro da bolha de um streaming, né? A gente precisa pôr esse assunto para rolar, para rodar. E quais exemplos vocês esperam buscar nos países que vocês pretendem visitar? Que vocês imaginam que pode contribuir para esse debate, assim, para esse diálogo aqui no Brasil? Cara, Como vocês enxergam? realmente acho que a gente está num processo de descriminalização, né? Eu acho que Portugal não é legalizado, mas é um bom modelo, assim, que a gente percebe, né? Até o Blanco ali, a gente se conheceu lá, e o Domingos falou, entra numa lojinha e você compra ali as paradas de CBD e tal. E é isso, né? Você não apanha da polícia, Não vai ser preso, vai né? ser preso. Vai superlotar a cadeia, né? Então, Portugal, eles têm uma perspectiva de que qualquer usuário de droga, ele é uma pessoa que não cabe no judiciário, ele cabe numa assistência social, numa assistência psicológica, na saúde pública. Então, eles levaram em frente essa máxima a questão das drogas é uma questão de saúde pública. Então, quando você é pego com alguma quantidade de alguma substância, você é direcionado para uma psicóloga, um assistente social, com quem você vai conversar, e essas pessoas vão entender se essa pessoa está vivendo uma situação de vício, de risco, se ela tem um contexto ali familiar ou, enfim, social, que está colocando ela vulnerável, que faz levar ela a essa droga, e se ela precisar de internação, ela tem como procurar ajuda. Tudo isso é fornecido pelo Estado. Então, essa perspectiva que eles têm é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, a legislação do Brasil hoje, a lei de drogas, ela é feita para proteger a saúde pública. Então, a gente tem uma lei que muitas vezes acaba infringindo a saúde pública, e a gente pode falar isso em diversos assuntos, como a proibição leva a uma qualidade ruim de substância, ou como as pessoas são tratadas dentro de uma situação carcerária, por exemplo. Então, tem várias infrações da saúde pública ali, da lei que era para proteger o bem público da saúde pública. Então, a partir do momento que você começa a olhar a questão da cannabis, principalmente da maconha, como uma questão de saúde, é aí que você vira a chave e todo o sistema acompanha isso. Então, o juiz, ele não vai perder o tempo dele precioso, que ele podia estar dedicando a investigar casos, a fazer questões muito mais aprofundadas em tratar um cara que estava fumando um baseado. Isso não faz sentido para o Estado, isso não faz sentido para o trabalho da polícia também, porque ele não está ali combatendo nada de relevante. Então, esse approach da saúde pública, que é o que eles têm em Portugal, e aí isso veio também de uma necessidade muito além da cannabis, né? Portugal tinha um problema muito sério de heroína, então, de opioides, né? Eles tinham um problema muito sério nos anos 90, porque é um país conservador pra caramba, e eles chegaram no ponto de falar, cara, a gente não tem mais o que fazer, eu preciso de um especialista. Juntaram vários especialistas e falaram, como é que eu lido com as drogas dentro de Portugal? Me fala, porque eu não sei, o governo. E aí, eles tiveram esse plano, e daí saiu a lei de drogas, que é do ano de 2000. Então, eles descriminalizaram não só descriminaliza e agora salve-se quem puder. A gente tem uma estrutura construída para atender, assistir quem é que precisa dessa assistência. E aí, nisso, você vai filtrando. Essa pessoa realmente, ela tá fazendo um uso patológico, ela tá fazendo um uso nocivo, porque ela tem um contexto de vida dessa forma, ela tem um contexto familiar desse jeito. Porque todas as drogas, quando a gente tá falando de qualquer substância, a gente também tem uma questão do SET e do SED, que é quem é essa pessoa internamente e qual o ambiente que ela tá vivendo, muito além só da substância. Então, isso é avaliado também daquele paciente, daquela pessoa, aquele usuário, ele é um paciente, ele não é um criminoso. Então, acho que é o grande approach, assim, que Portugal virou essa chave. E tem um pulo do gato que diferencia bem a situação de Portugal do Brasil, que a gente também, nesse momento, ainda falando da votação do STF, que é essa questão da população carcerária, né? O Brasil é um país formado por pretos e pobres, pretos e pardos. E a polícia age com critérios racistas, já que eles não são diferenciados. Então, enquanto os brancos da elite acabam nem indo para a delegacia, muitas vezes resolve ali um suborninho ou deixa quieto, é usuário, pá, os negros, qualquer quantidade de cara pego na periferia, acaba no xadrez, né? Então, assim, esse é um problema seríssimo por aqui. Eu já vi várias vezes. Problema Meu seríssimo. sobrinho mesmo, enfim,
A polícia foi, roubou a maconha dele e fumou depois, assim, e viu os caras fumando. Devia ser do bom, hein? Não, era prensado, pior é isso. Então, roubaram o kitzinho lá, que tinha, pô, juntado uma grana pra comprar um chavador, nossa. Então, é louco isso, né? E ainda bate no cara. Aí na Vila Madalena é de boa, assim, porque é o filho do desembargador, né? Você pode pegar esse problema aí, né? Tá tendo- Esse é o argumento de defesa que o STF está usando para tentar regulamentar. Essa é a questão principal, e eu acho que essa é a questão central do Brasil. Acho que é primeiro, antes de tudo, antes da questão de saúde, antes da qualidade da maconha, antes de tudo, vem essa questão da polícia racista e da cadeia estar superlotada, e realmente uma regulamentação nesse sentido ia aliviar muito tudo isso, ia ser um bom começo, né? Você acha que deve começar, então, por aí? Eu acho um ótimo começo. Pela descriminalização, para depois falar sobre Determinar uma quantidade. que o mercado vai andar. Assim, usar o critério de quantidade é sempre ruim. Até tem um exemplo muito bom que eu vi numa debate da Globo News quando eu estava avaliando isso. Por exemplo, o sujeito vai passar o carnaval, vai ficar, sei lá, 2 semanas viajando naquele período. Ele vai levar 60 gramas, é o que está regulamento, vamos dizer. Eles, a partir de agora, se o cara tiver 70 gramas, então ele vai ser traficante, mas ele tá levando para consumo dele, né? Enquanto que o outro se tiver ruim, né? o outro que realmente vai vender pode estar com 10, dividido em bolsinhas assim, e ele não vai ser, porque ele é usuário. Então esse critério, ele realmente é complicado, esse critério, mas ainda assim, se você tivesse isso aplicado, ia ser uma diferença brutal nas vidas de milhões de pessoas, principalmente na periferia, né? Isso ia ser muito significativo, realmente. Mas uma coisa que me irritou muito nessa votação, né, ainda falando sobre isso, causou essa reação do Senado, né? É uma reação porque se falava justamente nisso. Mas se a questão é proibir a maconha, então por que não proíbe o cigarro e o álcool? Que também o álcool causa muito mais acidentes, o cigarro mata muito. Ninguém morreu de maconha até hoje. Não existe uma única morte comprovada por uso de maconha. Mas o cigarro a gente sabe, vai ver os dados do SUS, são dados públicos, né, de quantas pessoas por doenças causadas pelo cigarro. Quando o André Mendonça compara e fala que a maconha é mais prejudicial que o cigarro, a gente pergunta no Rios, fala assim, então me diz, senhor André Mendonça, que doenças o cigarro trata? Porque a cannabis trata várias doenças. Ainda que fosse verdade, e não é, que o cigarro faz mais, que a maconha faz mais mal que o cigarro, não é verdade. Ainda que fosse, ainda não está falando de um aspecto que é importantíssimo. O cigarro não trata nada, o cigarro só mata. Ele só mata. Né? E vocês abordam isso falando que, pô, você pode comprar cigarro e álcool na quantidade que você quiser no boteco da esquina. E é engraçado que a cannabis, ela pode tratar o vício em nicotina e a dependência em álcool. Pois é. Ela é a arma contra o que eles estão querendo. Ele apresenta um monte de dados lá de países que já regulamentaram. Não sei de onde ele arrancou esses dados. E uma das coisas que ele não disse foi isso. Que nos países que regulamentaram a maconha há uma queda. É possível observar uma queda no consumo de álcool. É possível observar isso. É muitos interesses, né? É o interesse do agro, religioso, farmacêutico, é muita coisa. As rotas do tráfico no Brasil, né? Você acha que é o traficante que é o cabeça? Sei, acho que não. Então, acho que o cara engravatado, ele ganha muito dinheiro com isso e para ele é um bom negócio que continue assim. Com certeza. Mas eu queria aproveitar que eu estou conversando diretamente com quem está nesse mercado, com as pessoas que nós estamos falando diretamente com vocês. Eu queria aproveitar para falar sobre a comunicação, que é uma coisa que agora que a gente está de uns tempos para cá, começou a Anvisa, né, coisa dos habeas corpus, começa uma pessoa ou outra a poder usar o uso medicinal, e começa a ter uma sensação dessa permissividade, né, de que as coisas vão... Aí vem uma votação que está ganhando e que deve ser vencida no STF, já dá uma sensação de oba-oba, quase uma euforia, e houve realmente uma explosão de comunicação para dentro da bolha. O que é maravilhoso, não é ruim isso. Né? Eu acho que é divertido fazer piadinhas com os maconheiros, doidão, e os biscoitos e tal. Isso é divertido, sempre foi divertido, nunca vai perder a graça. Mas nesse momento tão sensível que a gente está num momento muito sensível. Veja o que aconteceu. O STF foi lá para votar. Quem votou? O conservador. Falou um monte de fake news. O Senado resolveu responder. Criou uma PEC absolutamente ilegal, criou uma PEC de qualquer jeito, às pressas, inconstitucional, mas é uma PEC extremamente conservadora. Fala, então vamos criminalizar tudo. Bom, já o problema é esse, então vamos criminalizar tudo.
E aí sai no Datafolha, que mostra que a rejeição a esse tema aumentou. E eu vou dizer para vocês que uma parte é culpa nossa. É culpa dessa comunicação precipitada, esse oba-oba precipitado que a gente vê nas redes sociais. Eu entendo que você está comunicando com um público interno, mas eu acho que nesse momento, até essa questão terminar, até essa votação encerrar, até o Senado e o STF entrarem num acordo e a gente descobrir qual vai ser o desfecho, a gente tem que tomar cuidado com como a gente trata desse assunto. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está afastando ainda mais essa parte neutra do público, que sem ela a gente não vai conseguir. Só a nossa força aqui é pouca. A gente precisa trazer mais gente para essa discussão, que comece a apoiar a causa, mesmo que não use nenhum medicamento de cannabis, não seja fumante de maconha, não queira ter uma empresa têxtil de maconha, mas o cara fala, poxa, isso vai ser bom para o meu país, isso vai ser bom para a economia do meu país, isso vai ser bom para o SUS, isso vai ser bom para pais de família que tem... Isso vai ser bom para tanta gente. Por que eu sou contra isso, afinal? Descobrir a América, né? Até isso acontecer, não adianta a gente aumentar, a gente está aumentando essa distância, está repelindo os neutros da discussão, porque já tem muita gente agindo como se a maconha já tivesse sido regulamentada, e não foi. E esse é o momento da gente tomar cuidado com como a gente comunica. Eu queria pedir isso, nesse momento, assim, para as pessoas refletirem sobre como vão se comunicar, falar sobre essa questão daqui para frente, pelo menos até essa votação se encerrar, entendeu? Depois a gente se diverte pra caramba. Esse é o conflito de narrativas que eu me referia a falar sobre. E o Bezerra da Silva tem um verso que ele fala: segura, malandro, pra fazer a cabeça tem lá. É isso. Acho muito conveniente. Acho que podia ser o nome da lei. Ele Bezerra da Silva. E eu acho que sobre o que você falou da questão da comunicação, eu acho que quando a gente está comunicando sobre esse tema, a gente precisa passar pela educação. A gente nunca está fazendo uma comunicação, até quando a gente fala de medicamentos à base de cannabis, a gente nunca vai promover o medicamento à base de cannabis, porque ele é um medicamento controlado. Então, o que a gente promove é que as pessoas entendam e saibam e descubram a América que a cannabis tem um potencial terapêutico, que ela consegue solucionar questões que às vezes o medicamento que você compra na farmácia não soluciona, ou que ela consegue te solucionar essas questões sem uma série de efeitos colaterais que esse medicamento te proporciona. Então, eu acho que qualquer comunicação, quando a gente está falando principalmente da área da saúde, a gente vai estar sempre falando de educação, a gente vai estar sempre buscando educar essas pessoas, educar esses pacientes e educar também a classe prescritora, né? Os médicos ou cirurgiões dentistas. Eu acho que tá. Desculpa. Pode falar, eu acho que tá. É interessante a construção da narrativa medicinal que está sendo feita, né? Acho que a gente está ganhando votos e ganhando consciência porque está salvando vidas, né? Exato. Mas a gente tem que, quando eu falo do uso recreativo, né, adulto, que é medicinal, acho que é por essa linguagem que a gente tem que trabalhar também. Né? Não é porque o cara tá fumando maconha que ele é vagabundo e é isso que, né, que é a porta de entrada para outras drogas, essas coisas que a gente escuta através dos nossos avós, né? Então, eu acho que é de fato comunicar para a nova geração. Eu não acredito que seja legalizado assim tão cedo aqui no Brasil. Eu tô torcendo para descriminalizar, pelo menos enquanto eu estiver vivo. O Brasil ele tem esse estigma de ser sempre o último, né? O último país a abolir a escravidão, né? Os últimos eu tenho esse medo também, sabe? De a gente ver comemorada aqui a descriminalização lá na Coreia do Norte e a gente ainda eu na cadeia vendo lá, porque eu tava tomando baseado. Tudo bem? Mas eu acho que assim, a via da cannabis enquanto saúde é uma via de comunicação, pensando em comunicação em massa, assim, a gente conseguir atrelar na cabeça do brasileiro médio que cannabis está relacionado à saúde, eu acho que é o caminho para essa possível mudança de perspectiva que as pessoas têm, para essa mudança dessa estatística de 63%. Porque quando a gente fala de descriminalizar, eu acho que a gente ainda tá falando de crime ou não crime. E eu acho que quando você traz a narrativa da cannabis para dentro da saúde, eu não tô interessada no crime, eu tô falando do seu estilo de vida, como você dorme. Todo mundo tem problema pra dormir, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem... Então, isso é uma coisa muito do humano. Quando a gente coloca a cannabis dentro dessa perspectiva do que
todo mundo tem, eu acho que é por aí que a gente chega nessa mudança de mentalidade que vai levar à descriminalização, à legalização. Quantas doenças como- se tratam hoje com cannabis? Hoje a gente tem diversos tipos de patologia que a gente pode tratar, desde condição de saúde mental, quando a gente fala de ansiedade, depressão, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, a gente fala de síndrome demencial como Alzheimer, a gente fala de fibromialgia, a gente fala de burnout, que tá tão na moda ultimamente, tanta gente tendo, a gente fala de diversas condições de dor crônica, a gente fala de paciente com câncer, porque a questão da dor oncológica, a dor do câncer é muito forte. Do enjoo, né? Da quimio também? Exatamente, o enjoo da quimio. E quando a gente fala de cannabis medicinal e do sistema endocannabinoide que regula o nosso organismo, ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, pela homeostase. Então, o paciente que está fazendo uso, ele está regulando o organismo dele. Quando a gente faz um exercício, a gente tem o que a gente chama na ciência de runner's high, que a gente libera a anandamida, né, que é a molécula parecida com o THC. Então, aquela sensação de bem-estar que a gente sente é exatamente o THC que está fazendo um efeito ali no nosso organismo. Então, é o ponto de a gente educar as pessoas para elas saberem que é o que a gente já está falando há muito tempo na conversa. Tem diversos tipos de coisas que estão atreladas para a gente falar dessa proibição. O Brasil foi o primeiro país a proibir a maconha. Em 1834, a gente já tinha uma lei que punia as pessoas para usar maconha. Em 1930, quando teve a Guerra do Ópio na China, junto com a Europa, um médico brasileiro que fazia tratamento com cannabis com os pacientes deles aqui, ele foi lá falar contra a cannabis. E daí teve toda a proibição no mundo como um todo. Então são vários fatores que estão impedindo a gente de poder caminhar nesse processo progressista das doenças, sabe? Sim, eu acho que assim, é científico e racial. Uhum. É uma luta contra a ciência, né? Essa coisa de tá, então prova, então prova, então prova. Já provou 50 mil vezes e tá aí, né? Mas eu acho que, cara, o buraco é muito mais embaixo. Por exemplo, essa votação, nessa pauta que teve, tanto do STF quanto do Senado, eu acredito assim que no dia seguinte teve algo muito mais importante, vamos dizer assim, que eles tiveram toda essa repercussão, mas você sabe qual que é a pauta do outro dia, no dia seguinte? Que teve A votação do dia seguinte. Agenda do STF. Foi algo que teve a ver com um mensalão, assim, tá? Tem essa grande repercussão pública e no outro dia quietinho ali, mas algo mega, mega importante. Então, é um meio de maquiar as pessoas, entendeu? Com certeza. Uma coisa que eu fiquei contente foi de ver. Eu senti um posicionamento bom da grande imprensa, sabe, em relação ao tema. Eu gostei de ver os comentaristas desdobrando, né, a votação, explicando, eles acabam se posicionando também. E eu achei que... Porque a nossa grande mídia, ela é imprevisível em alguns temas, né? E eu fiquei surpreso de ver, que eu achei extremamente progressista por parte da imprensa a abordagem em relação a esse tema. Me parece que é uma demanda que já é aceita ali, né, nos grandes veículos de comunicação, que são peça-chave também pra gente conseguir, né? Porque a pressão, expor, né? E eu acho que também o esporte tem esse poder, assim, né? Acho que principalmente no basquete lá, no NBA que foi liberado, né? O LeBron James, quando faz a cesta de 3, o cara faz assim, né? Então, isso, de certa forma, faz a discussão ser mais ampla, né? E, pô, o LeBron James tem uma família, que é um cara massa, o cara faz apologia, vamos dizer assim, levanta uma bandeira, tá, mas vamos saber um pouquinho mais sobre isso. O cara é meu ídolo, né? Então, não que ele vá me influenciar, mas, poxa, meu pai que curte basquete, fala, pô, esse cara é maneiro, curte também maconha, o que é isso, né? Não, isso deixou de ser doping, né? Porque nunca foi doping, na verdade. Pensa bem, Exato. qual é que é o atleta de alta performance numa Olimpíada que vai fumar um antes de sair correndo 100 metros? Vai! Porque não atrapalha. Essa que é a questão. E é assim que eles estão começando a ver agora dentro do mundo esportivo. Que a cannabis no esporte, eles têm uma boa recuperação, né, Gui? Sim, sim. Hoje, quando a gente fala da UADA, o que é liberado é o CBD isolado. Então, eles usam bastante para recuperação muscular e nos períodos que eles estão fora de competição, isso aumenta muito o rendimento pós-treino. A recuperação muscular com cannabis é incrível.
E a proteína, né? A proteína da semente. Sim. Eu vi uns ovos de galinha que são alimentadas com as sementes, que essa semente ainda faz uma proteína vegetal muito boa, assim. Que poderia ser usada para whey, quando a pessoa, um vegetariano, por exemplo, fica meio restrito para usar proteína. Mas, pelo que eu sei, é na Tailândia que tem essa criação. Você tá falando da Tailândia. Eu recebi uma notícia, né? Criação de galinha. A gente deu na Canalize no ano passado essa notícia, falando sobre isso, assim. Os criadores de galinha na Tailândia estavam alimentando com semente de cânhamo e estava notando que as galinhas não precisavam tanto de Hormônio. de vacina. Isso, assim, foi um estudo bem. Primeiro um dos primeiros estudos da pesquisa lá, mas que aumentava a imunidade delas a ponto de elas não precisarem de tantas vacinas. Sim. Não, é impressionante, porque quando a gente acha que já sabe tudo sobre a planta, vem sempre alguma notícia nova. Eu falo, gente, eu conversei com muita gente por causa do programa. Conversa aqui, conversa ali. A gente está procurando apoio das marcas, a gente está procurando caminhos para viabilizar o programa. Não é uma coisa simples fazer um programa. O programa chama Verde Perto. Verde Perto. Entendeu? É muito louco essa coisa do apoio, né? Porque nem todo mundo quer, todo mundo. A gente conta, nossa, maravilhoso. Não, mas ninguém quer ajudar financeiramente. Então é difícil furar a bolha, assim, nesse sentido, né? Porque, não sei. Quem está assistindo pode dar um apoio? Existe alguma maneira de fazer acontecer? A gente está aprovando o programa nas leis do incentivo, o que vai permitir fazer investimento via imposto de renda. Né? Isso tanto para marcas, né? As marcas do segmento, elas não podem, infelizmente. Porque existem leis que restringem a possibilidade de uma empresa, porque assim, a empresa pode só fabricar seda, nem fabrica tabaco, nem fabrica nada. Mas só dela fabricar um insumo, ela já entra na categoria como se ela fosse tabaco. E os produtos que fabricam desse setor do tabaco não podem fazer lei, não tem isenção fiscal, não pode fazer lei de incentivo, eles não podem, até a propaganda é regulamentada, não pode fazer qualquer tipo de propaganda em veículo de TV aberta. Isso atrapalha muito a gente conseguir fazer um consórcio, entendeu? A gente só pode devolver o marketing na internet. Então a gente está fortalecendo, a ideia é fortalecer a rede social do programa, deixar ela bem forte, trazer esses nomes, né, que vão participar com a gente já tem o Luiz, tem a Maria Eugênia, da MTV, maravilhosa, a Mareu. A gente está trazendo, deve trazer um comediante, que a gente ainda está decidindo isso, a gente deve trazer um cientista do nível do Siddhartha, ou alguém que tenha também propriedade para falar, né? Alguém que possa falar, cientista, né? Nosso querido Alex também. O nosso time tá cada vez, a gente tá juntando as pessoas certas. O time é tudo, né? Montar uma seleção primordiosa para poder falar do produto, para poder falar do programa. Mas a gente tá buscando mesmo fazer um consórcio para essas marcas que tenham esse interesse também, né? Que estão defendendo o próprio interesse. A gente quer realmente furar a bolha, falar para fora da bolha, tentar colocar esse tema na boca do povo, tentar levar uma nova abordagem sobre esse tema que é tão vital e formar uma nova opinião, ou pelo menos botar esse tema, lançar luz sobre essa discussão, né? Para que na hora certa a gente tenha uma diminuição desse dado que o Datafolha apontou. O nosso objetivo agora é mudar esse dado. É esse momento que a gente quer diminuir a resistência das pessoas com o tema. Acho que isso é o fundamental. Esse devia ser um interesse de todos no setor, né? E assim, se couber a gente, se a gente tiver a sorte de ser escolhido para falar sobre esse tema, se formos nós que vamos fazer um programa que vai ter essa repercussão, então que bom, porque a gente está querendo dizer da coisa da forma correta, entendeu? Fazer isso de um jeito que vai ser bom para todo o mercado, né? Se amanhã a gente tiver uma regulamentação, todas essas empresas que estão decidindo se apoiam ou se não apoiam, que estão ali com o cheque na mão, pronto para assinar, todos eles vão se beneficiar. Você está ampliando esse mercado para todos eles, né? O faturamento da empresa, todo mundo quer que esse mercado cresça. É bom para todo mundo, é bom para o paciente, é bom para o médico, é bom para o advogado, é bom para a empresa, é bom para o CNPJ, é bom para o CPF, é bom para todo mundo, é bom para o país, né? É isso que a nossa pressa está nisso. Pessoal, obrigado. Bem de perto, a gente com certeza a Canalize vai estar vendo de perto. A Canalize está com a gente. A gente quer testemunhar essa volta ao mundo. E tamo junto. Né? A Canalize já tá vendo de perto faz tempo. Já tá bastante. Então, obrigado a todo mundo que tá aqui. Você fica esperto na Canalize e quer saber mais sobre cannabis, sobre tudo
que isso envolve, ficar esperto na Canalize. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.